era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso sim está na nossa Bíblia, na nossa tradução. A tradução deles está um pouquinho diferente. Na tradução deles sai assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente, que faz grande diferença. Porque o Verbo já não é Deus, mas é um Deus. Então, eles usam essa tradução para mostrar para as pessoas que Jesus, porque o Verbo está falando de quem? João está falando de Jesus. Eles usam essa tradução para dizer que Jesus não é Deus. Porque é isso que o versículo aqui nessa tradução diz. Não tem como você sair dessa ideia, desse ensinamento, pela nossa tradução. Mas eles mudaram um pouquinho. Mudaram um pouquinho. A gente não tem tempo de falar sobre a tradução deles hoje. Quem sabe um outro dia. Eu tive um professor no seminário que me disse isso uma vez, e eu guardei para mim. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que é verdade. Eles mudaram alguns versículos, sim, mas eles não mudaram todos. Então, se você tiver vários versículos na sua manga, você pega. Você pega o erro. Você pega o erro. E é isso que nós vamos fazer. Vamos achar outros versículos e vamos ver se a Bíblia concorda com essa tradução que eles fizeram. Do capítulo 1, versículo 1. Eu vou te dar outros versículos aqui. Se você quiser anotar agora, quiser anotar depois, eu passo para você. Eu só vou citar alguns aqui. Mateus capítulo 3, versículo 9, capítulo 6, versículo 24, Lucas capítulo 1, versículo 35, versículo 78, João capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 13, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 7, versículo 17, e por aí adiante. Todos esses versículos são apresentados da mesma maneira que João capítulo 1, versículo 1. O único problema é que eles mudaram aqui, mas não mudaram lá. Ou seja, se eles fossem então fazer um bom trabalho de tradução, por que eles deixaram os outros versículos? E só mudaram aqui. Se existe mesmo uma regra do idioma grego que permite essa tradução da maneira como eles apresentam, por que eles mudaram aqui e não mudaram os outros versículos? Eis a questão. O que isso nos leva a crer? Que eles moveram nesse lugar, porque permite, não vai destruir o sentido do versículo, mas vai te dar um segundo sentido. Agora, nos outros sentidos, nos outros versículos, se você ler e você tentar mudar como eles mudaram aqui, você destrói o sentido do versículo. Fica uma coisa completamente sem sentido. Uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Então talvez isso nos dá uma pista de por que eles não trocaram os outros lugares. E só trocaram aqui. Mas isso nos dá uma brecha de descobrir o que realmente a Bíblia diz. Nós vamos olhar um desses versículos. Nós vamos olhar aqui mesmo, no capítulo 1, o versículo 18. João está falando de Jesus. Nós sabemos disso. O Evangelho aponta para Jesus. João está falando do Verbo que estava com Deus no princípio, antes de todas as coisas. Ele vai desenvolvendo esse raciocínio até ele apresentar a Jesus. O Evangelho é isso. Olha o que ele diz no versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Vamos ler mais uma vez? Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. O que quer dizer a palavra unigênito? Único. Então lê de novo e tira unigênito e coloca único. Como é que fica? Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus único,
A gente já leu isso hoje, né? O Deus único, que está ao lado do Pai, é quem nos revelou. Você viu como ficou diferente agora? Quem é o Deus único? É o único Deus. E ele está ao lado do Pai. Quem é que está ao lado do Pai? É o Filho. Quem é o Filho? É Jesus. Percebem a diferença? Então, João está falando do mesmo verbo do versículo do capítulo 1. Então, se a gente souber, se a gente estiver preparado, se a gente souber aonde ir, a gente descobre, a gente aponta o erro e apresenta a verdade. Amém? E aqui não precisa nem ir muito longe. No próprio capítulo 1, a gente descobre aonde está a diferença. Né? Então, aí que nós, de todos esses outros versículos que eu apresentei para você, pode a Bíblia estar dizendo duas coisas completamente diferentes em dois lugares? Não. Outra pergunta que a gente pode levantar aqui. De todo o cristianismo, por que só a tradução deles é diferente? Dentro do cristianismo, você vai encontrar pessoas que estudaram a vida toda, tanto grego, tanto como hebraico, porque eles queriam entender a Bíblia melhor. Como é que você explica o fato de esse povo aparecer dizendo que só eles têm a tradução correta, no meio de todo o cristianismo? É difícil de aceitar, não fica? Né? Mas a gente não tem tempo de falar sobre a tradução na noite de hoje. Fica para uma outra vez. Outro versículo que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses é outro versículo bem usado por eles, para mostrar que Jesus não é Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem do... Ele quem? Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eles usam a palavra primogênito na cultura judaica. Quem era o primogênito? Era o primeiro filho. Geralmente o primeiro filho. Mas na maioria das vezes era o primeiro filho. O primeiro filho que recebia a herança do pai. Né? Na verdade, esse sentido não está errado. Né? É o primeiro filho que recebia a herança do pai. Só que nem sempre era o primeiro filho. Eis a questão. E a gente precisa descobrir que tem outro sentido aqui. E é esse que nós precisamos descobrir. Abre em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. A questão é que tanto na cultura grega quanto na cultura judaica, a palavra primogênito também fala daquele filho que era escolhido pelo pai para estar em uma posição mais elevada diante dos seus irmãos. Na maioria das vezes, era o filho, na grande maioria das vezes, era o filho que nasceu primeiro, mas nem sempre. Poderia também ser um outro filho escolhido pelo pai. E é aí que nós queremos entrar. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Dirás a Faraó, é Deus falando para Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. É Deus que está falando, meu primogênito. Israel foi a primeira nação da terra? Não foi a primeira nação da terra. Mas foi a nação escolhida por Deus.
Então a palavra primogênito, do ponto de vista de Deus, tem outro significado, além de primeiro filho. Amém? Vamos continuar vendo isso. Jeremias capítulo 31, versículo 9. Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então, Efraim foi a primeira tribo de Israel? Não. Mas é claro que Deus usa Efraim, mas ele está se referindo a Israel. Israel foi a primeira nação? Não, mas foi a nação escolhida por Deus. Então agora a gente já pode olhar diferente lá para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, eles usam esse versículo para dizer primogênito, então Jesus foi criado, foi o primeiro a ser criado. Portanto, ele não pode ser igual ao Pai. Ele não pode ser Deus como o Pai é. Ele não pode ser Jeová. Por quê? Porque ele foi criado. Mas nós já vimos que primogênito pode ter um outro significado. A própria Bíblia nos disse isso. O próprio Deus usa essa palavra com outro significado. Vamos continuar lendo aqui? Olha o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, lembre-se que está falando de Jesus. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que é ter preeminência? Estar à frente, estar acima, estar num grau mais elevado. Esse é o sentido de tudo que Paulo está falando aqui. Olhe o versículo anterior, não o versículo anterior, o trecho anterior. O primogênito dentre os mortos. O que quer dizer primogênito dentre os mortos? Ele é primeiro filho dos mortos? Não. Com certeza não. O que quer dizer primogênito dentre os mortos? O primeiro dentre os mortos. Do que está falando? Jesus foi o primeiro a quê? Dentre os mortos. Primeiro ressuscitado, exatamente. Mas ele não foi no sentido de Lázaro ressuscitou também, não ressuscitou? Mas por que Jesus é o primogênito? Não só por isso, mas porque Lázaro morreu de novo, né? E Jesus não morreu de novo. Então esse primogênito não é primeiro filho simplesmente, mas é alguém que está numa posição de vantagem, de destaque, uma posição de preeminência em relação aos demais. Então nós temos outro significado para esse versículo aqui. E você já tem uma resposta para quando eles disserem para você que Jesus foi criado. Quando eles usarem esse versículo para dizer que Jesus foi criado, você pode usar tudo isso que eu te falei para mostrar para eles que ele não foi criado. Que a Bíblia, que esse versículo tem que concordar com o restante da Bíblia. E o restante da Bíblia não diz isso. E agora nós voltamos para o